Diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Só até aí. Bom, hoje, como a gente sempre tem feito, quando eu venho, nós vamos sempre falar uma mensagem que diz respeito à cruz e os seus benefícios. E hoje eu vou tratar sobre a cruz e a propiciação. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre o que é esse termo tão difícil, né? Propiciação, propiciatório e como essas coisas elas se desenrolam. Só para a gente entender um pouquinho aqui, o texto aqui de Romanos, Paulo escreve a carta para Romanos com um objetivo bem claro. Ele, na verdade, estava querendo ir pregar hoje onde é a Espanha. Roma, você situa ali, é na Itália, mais ou menos, certo? Então ele escreve a carta para a igreja de Roma porque ele queria uma ajuda para que ele pudesse ir para a Espanha pregar o Evangelho. Tá? E esse é o objetivo dele escrever essa carta aos romanos aqui. E na época não era Espanha, porque ele ainda não tinha um estado, mas chamava Tarsis. O mesmo lugar onde Jonas foge, onde Jonas quer fugir para Tarsis, é a atual Espanha ali. Tá? Então ele escreve com esse objetivo. Ele está querendo uma igreja que fosse mais próxima, para caso ele precisasse de uma ajuda, fosse mais próximo pegar de Roma do que lá do próprio Israel. E aqui ele começa a fazer uma série de explicações sobre as coisas naturais da fé. Ele começa falando a respeito, eu falei um pouquinho hoje de manhã sobre isso. Ele faz um resumo no capítulo 1, mostrando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele vai falar assim: todo que crê em Jesus, todo aquele que crê no Evangelho, a boa nova, esse é o poder de Deus para a salvação dessas pessoas. Tá? Aí ele começa então a explicar como isso funciona. Porque ele fala assim, no primeiro capítulo lá, ele fala sobre o gentio, sobre o grego. Ele fala, esses caras estão corrompidos, a mente deles é entregue à mentira. Então eles trocam a verdade de Deus por mentira, eles começam a adorar a criatura ao invés do Criador, e por causa disso, e por causa desses pecados, eles estão fadados ao inferno. No capítulo 2, aqui do texto de Romanos, ele vai explicar a respeito do judeu, que falava que era melhor do que o gentio, mas acabava, vez por outra, praticando a mesma coisa que ele julgava não fazer, e ele acabava fazendo. A ideia que o próprio Cristo nos ensina sobre enxergar a trave dentro do nosso olho antes de enxergar o cisco lá no olho do outro. E o judeu acabava julgando o outro, mas praticava as mesmas coisas que ele julgava. E aí a gente chega aqui no capítulo 3. O capítulo 3 ele fecha tudo isso. E aqui o livro começa a ter uma mudança. Porque aqui no capítulo 3 a gente vai ver o verso 23, quando ele fala assim, todos, não tem distinção, verso 22, mas ele fala, todos pecaram. Não tem distinção do judeu ou do gentio, todos pecaram. E porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E aí agora tem uma mudança, que é onde ele vai apresentar a salvação. Certo? Hoje nós temos 3 ensinamentos. Passa aí para mim, por favor. Nosso texto de hoje tem 3 ensinamentos. O primeiro deles é que o pecado desperta a ira de Deus. Segundo, é que o sangue de Cristo satisfaz essa ira. E terceiro, é que o pecador, ele recebe paz eterna. Tudo isso através de Jesus Cristo, que é o texto que a gente está olhando. Tá bom? Vamos olhar lá no nosso texto, e aí pode passar um aí, e aí, primeiro ponto que a gente vai ver. Verso 21, nosso texto, Romanos 3, diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada
pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só tem. O que o pecado merece? O pecado merece toda a ira de Deus, toda a punição de Deus, toda a justiça de Deus. O pecado é um negócio tão grave porque ele afronta a santidade infinita de Deus. E por isso não existe um mero pecadinho. Não existe aquilo que a gente brinca falando assim, isso aí foi só uma mentirinha branca. Não existe mentirinha branca. A mentirinha branca é tão ofensiva quanto a mentirinha não branca. Você tem que entender isso. Não existe mentira branca. Não existe pecado melzinho ali, facinho. Não. Todos os pecados ofendem a santidade de Deus. E pelo simples fato de ofender a santidade de Deus, ele merece toda a punição da ira de Deus sobre aquilo. Então, se você falar assim, o que é roubar? Roubar é um clips ou é milhões de reais? Os dois. Se você pegou um clips, você roubou. Mas foi só um clips. Não, foi um furto. É um furto. Mas não tem valor. Mas é um furto. O princípio moral de Deus é bem claro. Furto é tudo aquilo que você pega que não é seu. Então, se você vai na minha caixa de bombom e me pega um bombom sem me pedir, é furto. Porque se você me pedisse, eu não ia te dar. Fica bem claro isso. Com certeza eu não iria te dar. Compra uma pra você. Compra pra você e me dá um do seu, que isso é até melhor no reino dos céus que eu, né? Mas todo pecado é uma afronta a Deus. Seja do furto simples, de um clips, ou milhões e milhões de reais ou de dólares e por aí vai. Você está quebrando o mandamento divino. Por isso que quando a gente olha para os 10 mandamentos, os 10 mandamentos é um tapa na cara após outro a cada mandamento que você lê. Porque ele fala assim, você não pode ter outros deuses diante de mim. E aí a gente troca, olha só, que o negócio é minucioso. A gente troca, vira a igreja porque está chovendo. Então, assim, não vou porque está chovendo, vai me desgastar. Tem que correr até dentro do carro, sair. Não vou. E aí você troca Deus pelo seu conforto. E aí o que vira o seu Deus é o conforto do dia. Antigamente, quem é mais velho aí, sabe que os mais velhos aí lembram que tinha muita gente que faltava à igreja para assistir o grande Ayrton Senna correr. Porque a Fórmula 1 geralmente é no domingo, né? E aí Ayrton Senna, os mais novos talvez não sabem, mas era um grande piloto. Barrichello nunca foi nada perto do Senna, né? Mas o Senna era grande, era um cara grande, era bom. Fazia coisas que eram impressionantes. E tinha gente que trocava aprender mais de Deus, guardar o dia do Senhor para se divertir no seu entretenimento. E o pecado é isso que gera toda a ira de Deus. O pecado é o que faz separação de nós com Deus. Quer ver? Vamos olhar uns textos aí rapidinho. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Hebreus fica antes de Tiago. Verso 13. Hebreus 1, verso 13. Diz assim, ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Lá no começo, capítulo 1 de Hebreus, o povo de Israel, eles tinham se convertido ao cristianismo, estavam seguindo o cristianismo, e aí eles resolvem voltar. Eles falam assim, talvez o cristianismo não seja tão certo. Vamos voltar a praticar algumas coisas do judaísmo. E aí o autor de Hebreus escreve a carta aos Hebreus
para explicar exatamente isso. Fala, ó, não tem por que vocês voltarem atrás. E por isso que a carta começa lá no capítulo 1, a partir do verso 1, falando assim, ó, tendo Deus outrora falou porque aos pais, pelos profetas, nos últimos dias agora, ele fala pela revelação completa, Jesus Cristo. Então não tem por que você voltar nos pais, não tem por que você voltar nos patriarcas, nos profetas, nada dessas coisas, porque a revelação completa está em Cristo Jesus. É assim que ele começa essa carta. E aí ele vai apresentar como Jesus é superior. E aí ele mostra Jesus superior aos profetas, à lei, aos anjos, e aí ao desenrolar da carta ele vai mostrando sobre isso. Mas o que faz a gente voltar atrás ou viver essa vida de pecado, como está aqui, ó, é exatamente essa natureza que temos por causa da queda. E esse pecado que temos em nós, ele merece uma única punição que sempre esteve determinada no contrato que Deus fez com a humanidade, que era a morte. Todo ser humano que pecar deve morrer. Esse é o contrato lá no Jardim do Éden. Abre lá em Romanos agora, mas é no capítulo 6 para a gente ver isso. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Olha o que o apóstolo Paulo fala assim. Romanos 6, 23, ele fala assim: porque o salário do pecado é a morte. Pronto. O que o pecado desperta em Deus? A justiça e a ira dele. O salário do pecado é a morte. É fácil da gente perceber. Quando você fala assim, a pessoa não tem pecado, simples você perceber isso. Enfia uma faca nela, se ela morrer, ela era pecadora. Claro que você vai preso, né? Mas é só uma de sugestão, né? Mas, claro, quem morre é pecador. Quer saber se você, eu não encaixo, quer saber se é pecador, vou fazer o teste do pecador. Aqueles testes do coaching. 30 motivos que você é pecador. Vamos lá. Se você algum dia sentiu dor de cabeça na sua vida, você é pecador. Parabéns. Bem-vindo ao grupo. Se você é igual eu, usa óculos, parabéns, você é pecador. Se você é igual eu, surdo de um ouvido, você também é pecador. Se você sente problemas nas juntas aí, no joelho, coluna, qualquer uma dessas coisas, você é pecador. Por quê? Porque o seu corpo, a sua carcaça está definhando. E se ela definha, isso é por fruto do pecado. É isso que você tem que entender. O pecado é a força mais destrutiva que existe no universo. O pecado corrompeu a mente do povo de maneira que o povo troca a verdade de Deus em mentira. Tem um teórico que eu gosto muito, que ele fala assim, que todo processo de pensamento errado é fruto do pecado. Então significa que quando você estava lá na sua infância e tinha que fazer tabuada, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 8 vezes 7, esse tipo de coisa, e você errava a conta, é porque o pecado corrompeu sua mente. Toda vez que você tinha que cortar cebola e corta um dedo, é fruto, porque você é pecador. Toda vez que você trupica na rua, engasga, cai no banheiro, toda vez que você esbarra em alguma coisa, significa só que você é pecador. E o pecado merece essa punição aqui, ó. O salário do pecado é a morte. Para todos nós, essa é a morte. Mas a beleza é que existe sempre esperança. Vamos olhar aí, volta no nosso texto, Romanos 3. Nós estamos agora no verso 24. O segundo ensinamento nosso. Coloca aí pra gente, Renato, por favor. O segundo ensinamento nosso é que o sangue de Cristo satisfaz a ira de Deus. Essa é a grande beleza do Evangelho. É que se você parar só na primeira parte, você fala assim, está todo mundo lascado, vamos morrer, não vale a pena lutar, e entrega a luta e a vida e acabou, não tem esperança mesmo. Mas a beleza está que o sangue de Cristo é aquilo que satisfaz.
a ira do próprio Deus. Vamos lá, Romanos 3, verso 24. Ele fala assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos entender isso aqui. Ele está falando que nós somos justificados, e aí ele fala assim, gratuitamente. Quanto você pagou para ser justificado? Nada, está escrito aqui. Você é justificado como? Gratuitamente. Quanto você pagou? Nada. Por quê? Porque não existe dinheiro no mundo suficiente para comprar a salvação. Por mais que a Igreja Católica tenha tentado vender a salvação durante muito tempo aí na história, não existe dinheiro e ouro e prata suficiente no mundo para que pudéssemos comprar a nossa própria salvação. Não tem como isso acontecer. Então nós somos justificados gratuitamente. O que é justificação? Justificação é um ato legal pelo qual Cristo troca de lugares conosco. A gente viu na primeira parte do texto que eu e você somos pecadores, certo? Como pecadores merecemos a morte, não é isso? Essa morte é nossa. O que é a justificação? A justificação é o ato pelo qual Cristo troca de lugar. Então ele vê que eu e você somos pecadores, mas ele não é, ele é santo. O que ele faz? Ele, santo, toma o lugar do pecador. E pega o pecador e coloca o pecador como se fosse santo agora. E aí é onde o texto bíblico fala que aquele que não era maldição, se fez maldição. Aquele que não tinha pecado, foi feito pecado, para que a gente fosse resgatado. Então eu e você agora não pagamos a punição dos nossos pecados. Que era qual? A morte, Romanos 6, 23. Mas a gente recebe lá na continuação de Romanos 6, 23, o dom da vida. E o dom da vida é dado gratuitamente, pela graça, através de Cristo Jesus. E aqui ele fala assim, como propiciação. Propiciação, não sei se você lembra, no Antigo Testamento você tinha a Arca da Aliança. Lembra a Arca da Aliança? A Arca da Aliança representava Deus no meio do povo. Então você tinha a arca, que era um caixote, 4 argolas, passados os varões, em cima da arca você tinha os querubins, com as asas cobrindo. Então você tinha 4 asas para adoração, 2 asas para serviço, eram 6 asas, tampando a parte da frente. Dentro da arca ficavam as tábuas da lei, lembra? As 2 tábuas da lei. A primeira tábua, 4 mandamentos relacionados à adoração para com Deus. Resumindo, ame a Deus todo o teu coração, toda tua alma, toda a tua força e entendimento. Certo? Segunda tábua da lei, 6 mandamentos diz respeito ao ato para com o próximo, que são os 6 últimos mandamentos. Ame o teu próximo como a ti mesmo. É o que Jesus resume. Está lá dentro lá. Quando Deus olha para a arca, ele enxerga a lei. E ao ver a lei, ele percebe que todos nós quebramos a lei. Somos pecadores. E não é necessário que esse pecado seja consumido por alguma coisa. O próprio texto de Hebreus vai falar que é necessário que haja derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Então precisa ter um sangue derramado. E por isso então o cordeirinho era morto, o sacerdote molhava a plantinha, que é o isopo, que é uma plantinha que parece uma esponja, e então pegava aquilo e jogava o sangue em cima da arca. A arca em cima, a tampa, era o propiciatório. Porque quando o sangue batia, Deus consumia o sangue e o pecado do povo estava perdoado. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo está falando assim, esse Jesus Cristo é esse que paga os pecados. Ele vai receber a ira de Deus, e ao receber a ira de Deus, ele compra para Deus e você, ele paga os nossos pecados na cruz. De maneira que agora os nossos pecados não vão nos condenar mais, porque eles são
pagos, eles já foram pagos. É o que ele vai falar um pouquinho mais para frente em Romanos 5, verso 1. Que ele vai falar assim, não tem mais condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. E por que não tem condenação? Porque todos os pecados deles já foram pagos. Então não tem mais como eu acusar de um crime que já foi pago. Se já foi pago, ele não existe acusação naquele crime. E é isso que ele está falando. Olha aí não sei se já dá para vocês lerem aí, mas Agostinho diz assim, ó. O sangue de Cristo derramado na cruz é o preço do nosso resgate. Nele e em Cristo nós encontramos vida e redenção. Então a gente entende, vai seguindo a nossa linha. Primeiro, o pecado é o que desperta a ira de Deus. E o pecado faz com que cada um de nós seja sentenciado à morte. A beleza do Evangelho está em que o próprio Deus olha para nós, pecadores, inimigos dele, e fala assim, eu vou mandar o meu próprio filho como propiciação. Vou mandar a oferta para morrer no lugar desses pecadores. Então esse vai ser o sacrifício completo. Não precisa ter outros sacrifícios. Ele é o sacrifício completo. Jesus Cristo. Beleza, aprendemos aí. Então, terceiro e último ensinamento é que o pecador recebe paz eterna. Essa é a beleza. O pecador recebe paz eterna. Significa que você pode dormir tranquilo. Olha lá o verso número 26. Romanos 3, verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em quem? Jesus Cristo. Agora vamos passear um pouquinho em Romanos aí. Vai para o capítulo 5. Verso 1. Anda algumas páginas aí. Romanos 5, 1. Olha o que ele diz. Ele diz assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vai para Romanos capítulo 8 agora. Verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí você continua no capítulo 8, ele fala assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A morte. Uma vez que o pecador e você éramos impossíveis de manter a obediência plena a Deus, era necessário alguém que fosse capaz de fazer isso. E esse é o próprio Cristo. Eu e você, sem a atuação de Cristo, do Espírito Santo, nós não temos capacidade de sermos obedientes a Ele. Isso é bem claro, bem claro. Falei um pouquinho hoje aqui de manhã, você vê, Noé, Gênesis 6, verso 8 e 9. Noé, verso 8, ele é atingido pela graça de Deus. Noé, verso 9, passa a ser um homem justo e íntegro que andava com Deus. E aí, a partir daí, ele obedece a Deus e constrói a arca. Ele não constrói a arca antes de Deus alcançar ele. Primeiro Deus alcança ele, trabalha na vida dele, ele passa a ser alguém que obedece a Deus, e aí ele constrói a arca. E um negócio bem simples, se você for ler ali, só em Noé, se for ler, você vai perceber que não tinha chovido na época. Não existia chuva ali ainda na época. E aí você escuta uma voz de alguém falando assim, constrói um barco, porque vai cair água do céu. Fala assim, esse negócio não existe. Água do céu não existe. Como que vai cair? Construir barco aqui no meio do deserto? Está errado esse negócio. Não vou construir barco nada. E aí a gente vai vendo que os conceitos da Escritura eles sempre se repetem. Porque o que Deus queria de Adão na Noé era o quê? Obediência. Não coma na árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a obediência geraria para eles vida. E a desobediência gera para eles morte, maldição. Aí agora ele vem aqui em Noé, e Noé ele fala assim, Noé, constrói um barco. Constrói um barco. E perceba que se Noé obedece, ele garante vida.
Se Noé não tivesse construído o barco, morte. Deus chega e fala para o povo de Israel: manda os espias e entra na terra prometida. Entra na terra prometida. Os espias voltam e falam assim: não vamos não, eles têm gigantes. O que Deus fala? Pois então, vocês vão morrer a geração inteira por causa disso. Obediência a Deus sempre vai gerar vida, a desobediência sempre vai gerar morte. Sempre vai gerar morte. A obediência sempre vai gerar bênção e a desobediência sempre vai gerar maldição. Sempre. O que a gente está olhando aqui, é exatamente isso. A gente olha aqui e percebe que eu e você, como pecadores, que merecíamos a maldição, o próprio Cristo se fez maldição no nosso lugar. Morreu no nosso lugar. Para a gente ir terminando aí, Efésios capítulo 2, verso 14. Efésios 2, 14. Diz assim: porque ele, está falando de Cristo, Efésios 2, 14. Porque Cristo é a nossa paz, a qual de ambos fez um. Ele está falando dos mesmos ali, de Romanos, dois povos separados, judeus e gentios. E aí ele fala assim: e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, em Cristo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Certo? E vai para o nosso último texto aí, Colossenses 1, 21 e 22. Diz assim, Colossenses 1, 21 e 22. E a vós outros, que também outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Perceba isso aí, O pecador tem paz com Deus, mas não por causa dele. Nós temos paz com Deus por causa de Cristo Jesus, que compra a nossa paz. Nós éramos inimigos de Deus. O homem, quando foi criado, simplesmente deu um tapa na cara de Deus, falando assim: Deus, nós não precisamos de você. Sai daqui do jardim e deixa que a gente toma conta da nossa própria vida. A gente quer ser independente, dono do próprio nariz. A gente sabe o que está fazendo. Deixa com a gente sabe o que está fazendo. Poxa, sabe mesmo? A gente sabe o que está fazendo. E deu um tapa na cara de Deus. Criou uma inimizade. Desprezou o Criador. E se fosse um Criador vingativo, simplesmente esmagaria a gente como um cupim, como uma formiga. Mas Deus é misericordioso e atua de graça nas nossas vidas, nos dando paz, mediante ao precioso sangue do Filho dele, morrendo no nosso lugar. E aí vamos para a aplicação, passa aí o último. O que Deus quer que você faça? Reconheça sua culpa e se arrependa. Reconheça o quão pecador você é, peça perdão pelos seus pecados e mude de vida. Arrependimento significa mudança, tá? A gente sempre usa duas palavras para isso. No grego a gente tem o metanoia, que é a mudança de mente, porque o grego era mais filosófico, tal, mas assim, então ele diz respeito a mudar a mentalidade. Então, se você achava que era certo roubar, muda sua mentalidade. O certo não é roubar. E o hebreu era muito mais apegado nas atitudes, nas ações. Então você faz as coisas. Então você muda a mente e muda a forma de agir. Então, se antes você pensava que roubar é certo, agora roubar é errado. Se antes você metia a mão e roubava
Agora você para e vai trabalhar. Isso é arrependimento. É mudança de mente e mudança de atitude. Segundo, confia apenas no sacrifício de Cristo. Só Cristo é quem tem poder para nos salvar. Celebre então essa bênção que você recebeu, esse presente com a gratidão todos os dias, agradecendo a graça e a misericórdia de Deus. E por último, proclame essa mensagem. As pessoas estão perdidas no mundo, sem direção, sem rumo, sem alento e sem nada. Elas precisam de Deus. Deus é a única solução da nossa vida e a única solução da vida delas também. E se você sabe essa mensagem, cabe a você espalhar essa mensagem. Essa é a única mensagem de esperança que vale a pena ser espalhada. E a única mensagem da verdadeira esperança. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela oportunidade que temos aqui nessa noite de ler a Tua palavra, de aprender mais do Senhor. Que o Teu Santo Espírito frutifique essa mensagem nas nossas vidas, que nós possamos sair daqui transformados pela ação do Teu Espírito, que nós possamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que precisamos do Senhor, reconhecer que sem o Senhor nós estamos completamente perdidos. Nós agradecemos pelo presente da salvação, agradecemos pelo Teu Filho Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Quero chamar os presbíteros para estar comigo à mesa.